nos destinos. Este problema de transporte, na verdade, um dos particulares de programação linear, como disse, consiste em determinar na forma mais econômica possível de enviar um bem disponível em determinadas quantidades e estas quantidades estando escassos ou sendo quantidades limitadas, de um determinado local para um outro local onde seja necessário. Podemos resolver um problema de transporte usando o método de programação linear. No entanto, resolvendo este problema de transporte pelos métodos de programação linear simplex, torna a resolução deste problema mais difícil. Por isso é que, como forma de facilitar ou de clarificar a resolução de um problema de transporte, usam-se métodos mais eficientes, ok? Embora estes métodos sejam derivados do método simplex. O problema clássico de transporte surge como necessidade de programar um determinado bem que esteja disponível e que este bem disponível em várias origens é homogêneo, isto é, temos que tratar do mesmo bem a ser transportado de várias origens para vários destinos. O mesmo bem tem que estar disponível na origem, onde chamamos de oferta, e deve ser necessário no destino, onde chamamos de procura. É preciso também salientar que a quantidade dos bens oferecidos deve ser igual às quantidades de bens nos destinos. Ou por outra, a procura deve igualar a oferta. Um problema de transporte pode ser apresentado como uma rede. E aqui apresentamos. Olha que temos na parte aqui esquerda aquilo que se diz origem, a oferta, e na parte direita os destinos, onde há necessidade, que é a procura. O que liga a origem do destino, no que liga a origem do destino, nós podemos ter aquilo que se diz o custo de transportar quantidades desta origem para aquele destino. É possível que um bem não seja um bem proveniente de um determinado de origem, não seja esgotado num determinado destino. É possível que esta origem seja para vários destinos, ou também de uma origem para um destino. Aqui podemos dar exemplo de um problema de transporte a um indivíduo que tem padarias. Vamos supor que este indivíduo tenha duas padarias. Eu vou chamar aqui padaria 1 e aqui padaria 2. A padaria 1 fabrica 1000 pães por dia e a padaria 2 fabrica 500 pães por dia. Estas duas padarias irão distribuir pães para, por exemplo, 3 destinos. Aqui,
destino 1, destino 2, destino 3. A soma das quantidades produzidas nas padarias 1 e 2 é igual a 1.500. Então, a soma das quantidades necessitadas deve ser também igual a 1.500. Por exemplo, se tivermos aqui necessidade 700, aqui necessidade 200 e aqui necessidade 500, por exemplo. Ok. Estamos a dizer que temos 7, 8, 9, 14, 1.400. Temos aqui 1.400. Então, aqui o que se oferece é diferente do que se procura. Existe um excesso aqui de 100 unidades. Daí, procura-se um destino fictício, que eu vou chamar D4, para se fornecer as 100 unidades. De modo que se resolva o problema de transporte obedecendo a condição de que há oferta igual à procura. Está tudo bem? Ok. Para qualquer plano de transporte, é admissível que a soma em linha das quantidades alocadas deve ser igual ao valor da oferta naquela linha. E a soma das quantidades alocadas em coluna deve ser igual à soma das quantidades que naquela coluna se procura. Ok? No geral, a soma da oferta deve ser igual à soma da procura. Quer dizer, se somarmos nas linhas o que se oferece, deve ser igual à soma nas colunas do que se procura. Obedecendo aqui esta tabela. Digo que a soma das quantidades x11, x12 até x1n deve ser igual a A1. A soma x11, x21 até xm1 deve ser igual a B1. Mas A1 mais A2 mais AN deve ser igual a B1 mais B2 mais BN. Podem ver aqui que estes valores aqui estão associados aos custos. Então, este é um quadro do problema de transporte. Agora, como é que nós podemos relacionar um problema de transporte a um problema de programação linear? O objetivo aqui é minimizar os custos de transporte, se for um problema em que temos custos. Se for um problema que temos lucro, seria objetivo maximizar o lucro de transporte. Para aquele caso, e para este caso estamos a falar de um problema de minimização de custos. Daí que a formalização de um problema de transporte pode estar relacionado a um modelo de programação linear nos seguintes moldes. Temos aqui a função objetivo, que tem que ver com a soma dos custos em cada trajeto. Temos das restrições uma restrição de oferta e outra restrição de procura. É válida também o conceito de não negatividade. Quer dizer que as quantidades transportadas não devem ser negativas, ou por outra, não devem ser menores que zero. Vamos a um exemplo claro
de como é que se resolve um problema de transporte. Ora, vejamos. Vamos supor que o indivíduo tenha duas fábricas. Ele vai dizer fábrica 1 e fábrica 2, localizado em lugares distintos. Estas duas fábricas produzem o mesmo produto e em quantidades diferentes. Ou por outra, a fábrica 1 produz 100 unidades e a fábrica 2 produz 40 unidades. Estes produtos aqui produzidos devem ser distribuídos em 3 centros de distribuição. Okay? Devem ser alocados em 3 centros de distribuição. Vamos chamar Centro 1, Centro 2 e Centro 3. E as necessidades desses centros de distribuição são de 80, 30 e 40. Vamos ainda supor que o custo de transportar da fábrica 1 para a fábrica, para o centro 1, é de 7 unidades monetárias. Da fábrica 1 para o centro 2 é de 4 unidades monetárias. De 1 para 3, assim sucessivamente se faz a leitura como de 2 para 1, 3, de 2 para 2, 1 e de 2 para 3, 2. O objetivo aqui é minimizar o custo de transporte. Se tivermos que formalizar este problema de programação, este problema de transporte em termos de programação linear, ficamos com o seguinte: minimizar W igual a 7x11, que é aqui o custo de transportar da fábrica 1 para a fábrica, para o centro 1, mais 4x12 da fábrica 1 para o centro 2, mais 3x13, mais 3x21, mais 1x22, mais 2x23. Esta função objetivo está associada às seguintes restrições. Comecemos pela restrição de oferta. Estou a escrever aqui a oferta e a procura. A primeira restrição de oferta é x11 mais x12 mais x13, quer dizer, x11 mais x12 mais x13 é igual a 100. A segunda, x21 mais x22 mais x23 igual a 50. É a segunda restrição de oferta. A terceira faz parte da restrição de procura. Temos x11 mais x21 igual a 80. Pois x12 mais x22, aqui x12 mais x22 igual a 30. E por outro, x13 mais x23, x13 mais x23 igual a 40. Então, são estas restrições. Aqui temos o conjunto de restrições de procura, aqui conjunto de restrições de oferta. Está tudo bem? É válido também a não negatividade. Quer dizer, x e j tem que ser maior ou igual a 0. Eu aqui estou a dizer que temos um modelo matemático de programação linear apresentado da seguinte forma. Aqui, restrições de
oferta e aqui restrições de procura. Para dizer que aquele problema de programação linear também pode ser resolvido em termos, aquele problema de transporte também pode ser resolvido em termos de programação linear. No entanto, nós não vamos resolver este problema em termos de programação linear. Vamos usar métodos mais simples para resolver um problema de transporte. Para tal, temos que nos basear em 3 passos. Quais é que são esses passos? O primeiro passo que vamos ver hoje tem que ver com a obtenção da solução básica inicial. A solução básica inicial para a resolução de um problema de transporte pode ser feita, pode ser obtida a solução básica inicial usando 3 métodos. O primeiro método é o método do canto noroeste. O segundo, método do custo mínimo, também chamado método do lucro máximo, dependendo se eu estou a maximizar o lucro ou a minimizar os custos. Outro e último método é método de aproximação de Vogel, também chamado de método das penalidades. Encontrada a solução básica inicial, que pode ser diferente para cada um que resolve um problema de transporte, quero dizer com isto que se tivermos aqui o Beltrano, o Fulano e Cicrano a resolver um problema de transporte, a solução do Beltrano pode ser A, a solução do Fulano pode ser B, a solução do pode ser K, queria dizer, solução do Cicrano pode ser T. Mas aqui todos têm solução admissível. O que resta saber aqui é qual é a solução que melhora ou que melhor aproxima a solução ótima, ok? Qual é a solução que melhor se aproxima à solução ótima daquele problema de programação linear? Ora, vejamos. Depois de obtida a solução básica inicial, tanto pelo método do canto noroeste ou pelo método do custo mínimo, se for um problema de custos, ou lucro máximo, se for um problema de lucro, de maximização, essa solução obtida pode não ser uma solução ótima, mas sim uma solução admissível, quer dizer, uma solução que faz parte do conjunto de soluções daquele problema. Para nós vermos se esta solução, ou para verificarmos se esta solução encontrada na solução básica inicial, no passo número 1, se é ótima ou não, o que devemos fazer é o teste de otimidade. Se o teste de otimidade obedecer ao critério de ótimo, então nós terminamos e temos a solução. Caso este teste não obedeça ao critério do ótimo, então nós temos que ir ao terceiro passo, que é melhoramento ou melhoria da solução obtida. A melhoria da solução obtida não para por ali. Nós temos que voltar ao passo número 2. Quer dizer, depois de melhorarmos a solução, temos que voltar a testar essa solução para ver se a solução obtida no passo número 2
é uma solução ótima ou não. Caso esta solução seja ótima, então nós paramos. Se não for ótima, nós temos que voltar a melhorar até que a solução passe no teste de ótimo. Quer dizer que o indivíduo parte de um ponto, aqui, obtenção da solução básica inicial, vai ao teste. Depois do teste, se não for ótimo, volta a melhorar, melhora. Depois, volta para o teste. Se não for ótimo, volta a melhorar. Depois, ao teste. Assim, sucessivamente, até que ele saia daqui de solução ótima. Ok? Existe um ciclo aqui de teste e melhoria da solução. Teste e melhoria da solução. Então, vamos agora ver como é que se obtém a solução básica inicial pelo método do canto noroeste. Depois vamos ver como se obtém a solução básica inicial pelo método do custo mínimo para fecharmos com o método das penalidades. Está tudo bem? Dúvidas até aqui, antes de continuar? Posso continuar? Pode, docente. Ok. Tudo bem. Consideremos aquele exercício referente a 2 fábricas e 3 centros de distribuição. Ok, temos aqui fábrica 1, fábrica 2, centro 1, centro 2, centro 3. Aqui 100, aqui 50, aqui 80, aqui 30, aqui 40. O custo de transportar de fábrica 1 para centro 1, 7, fábrica 1 para centro 2, 4, fábrica 1 para centro 3, 3, aqui 3, 1, 2. A primeira coisa que temos que verificar é se a soma da oferta iguala à soma da procura. Se essas somas são iguais. Aqui ficamos com 100 mais 50 igual a 80 mais 30 mais 40. Isso é verdade, porque é 150 e 150. Quer dizer que a soma em linha é igual a 150, em coluna 150. Quer dizer que já podemos, isso se verifica, podemos obter a solução básica inicial. Este método, chamado método de canto noroeste, tem a grande desvantagem de não considerar os custos de transporte para a resolução do mesmo exercício. Daí que, se chamarmos esta célula X11, aqui célula X12, X13, aqui X21, que 21, X22, X23, nós vamos verificar qual é a célula que está mais afastada à esquerda, canto superior esquerdo. Neste caso, a célula mais a canto superior esquerdo é a célula X11. Ok. X11 é a célula que tem
mínimo entre a oferta e a procura é igual a 80. O que é que significa? Na célula X11 é a fábrica 1 para o centro 1. A fábrica 1, quanto é que tem? Tem 100. O centro 1, quanto é que precisa? Precisa de 80. Então, o mínimo entre o que se dá e o que se precisa é 80. Dá-se 100 e precisa de 80. Então, o mínimo é 80. Não sei se perceberam até aqui. Percebi. Isto quer dizer que a fábrica 1, que tem 100 unidades, tirou 80, deu ao centro 1 e restou aqui 20 unidades. Tudo o que o centro 1 precisava, recebeu da fábrica 1. Quer dizer que a fábrica 2 já não pode dar mais nada ao centro 1, porque o centro 1 já recebeu tudo o que precisa da fábrica 2, da fábrica 1. Não sei se perceberam. Está percebido. Por alocar, ficou a célula X11, X12, X13, X22 e X23. Eu vou procurar qual é a célula que está mais à esquerda, canto superior esquerdo. É X12. Essa já não pode, porque já está feito aqui. Então, X12. Aqui, o que eu tenho nesta célula? Tenho que a fábrica 1 pode oferecer 20 unidades a esse centro que precisa de 30. Ok? Daí que o mínimo entre que o que se oferece e o que se procura é 20. Já não tem mais nada que oferecer. Aqui ainda precisa de 10. A fábrica 1, que tinha 20, deu ao centro 2, que precisava de 30, 20 unidades. A fábrica 1 passa a não ter disponível mais nada. No entanto, o centro 1 ainda precisa de 10 unidades. Ficaram as células X22 e X23. Eu vou procurar o mínimo em que se oferece nesta célula mais afastada à esquerda. Em que se oferece 50 e o que se procura 10. O mínimo aqui é 10. Quer dizer que aqui corto ficou 0, aqui corto fico com 40. Resta-me apenas esta célula. Esta célula última é sempre, a última célula é sempre a célula do empate. Aqui 40 e 40, aqui 40. Isto quer dizer que as 150 unidades que existem no conjunto da fábrica 1 e 2, que são necessárias nos centros 1, 2, 3, que precisam no total também de 50, 80 unidades saíram da fábrica 1 para o centro 1. 20 unidades da fábrica 1 para o centro 2. 10 unidades da fábrica 1, 2 para o centro 2. E os últimas 40 unidades da fábrica 2 para o centro número 2. Como vocês podem ver aqui, a soma em linha, 80 mais 20 é igual a 100, 10 mais 40 é igual a 50, 0 mais 40 é igual a 40, 20 mais 10 é igual a 30, e 80 mais 0 é igual a 80. Não sei se me fiz perceber. Está percebido, sim. Está percebido, né? O custo total de transporte, custo mínimo, é 80 vezes 7, mais 20 vezes 4, mais
10 vezes 1 mais 40 vezes 2. Isto dá 730. 730 é o custo total envolvido naquele plano de transporte usando o método do custo mínimo. Ok? Sim, docente. Vamos, mais uma vez, recapitular. Um dos métodos de obtenção da solução básica inicial é o método do canto noroeste. Este método é o mais fácil de todos, mas tem um inconveniente: não considera os custos de transporte. Aqui a variável escolhida como básica em cada quadrado é a que se encontra situado no canto superior esquerdo, no canto noroeste. Depois de encontradas aqui as alocações, aqui 80, aqui 20, aqui 30, 20, aqui nada, que é x13, aqui nada, que é x21, aqui 10, aqui 40. Nós vamos fazer aqui o esquema de transporte. Este esquema de transporte que diz que a fábrica 1 tem 100, fábrica 2 tem 50, 80, 30, 40 para as necessidades dos centros 1, 2 e 3, respectivamente, significa que 80 saem da fábrica 1 para o centro 1, 20 saem da fábrica 1 para o centro 2, aqui 10 saem da fábrica 2 para o centro 2 e por último aqui 40 saem da fábrica 2 para o centro número 3. O custo total de transporte envolvido usando este método é de 730 unidades monetárias. Mas vamos ver agora como é que se resolve este método, este mesmo problema, usando o método do custo mínimo. Eu vou dar um intervalo aqui até as 12h10 para nós voltarmos e vermos a resolução deste problema usando o método do custo mínimo. Pode ser? Sim. Ok. Sai um pequeno intervalo.
Ok, meus amigos, vamos voltar à aula, pode ser? Alô? Vamos voltar à aula? Sim, docente, sim. Sim. Ok. Parece que esta turma só tem um estudante só. Não. Estão aí, né? Mas está tudo bem convosco? Sim, e com o docente? Eu também estou bem, velhinho, mas bem. Isso aqui é bom, docente. É bom. E eu costumo dizer, nós temos que dar graças a Deus por envelhecer, não é verdade, meus amigos?
que sim, docente. É verdade, ok. Tá bem, vamos agora ver um outro método de resolução de problemas de transporte, no que diz respeito à obtenção da solução básica inicial. Nós vimos que o problema de transporte pode ter o objetivo de minimizar os custos de transporte, mas também pode ter como objetivo maximizar o lucro de transporte. Isso tem que ver com o que une a origem do destino. Se o que une é um custo, então é um problema de custo de transporte. Se o que une é um lucro, então é um problema de lucro de transporte. Considerando este problema, este exercício que nós estamos a fazer, como sendo um problema de custos de transporte, resolvemos então pelo método do custo mínimo. Se considerássemos pelo método como um problema de lucro, resolveríamos como um problema de lucro máximo. Vejamos agora o método do custo mínimo. Como é que funciona? Eu vou voltar a representar aquele problema. Com muita paciência, aqui, voltar a desenhar o nosso quadro. Ok? Como disse, temos aqui duas fábricas. Fábrica 1, fábrica 2. Vou pôr aqui fábrica. Aqui centro 1, aqui centro 2 e centro 3. Aqui 100 de oferta da fábrica 1, 50 de oferta da fábrica 2, aqui necessidade do centro 1, 80, 30 necessidade do centro 2 e por último 40 como sendo necessidade do centro número 3. O custo de transportar da fábrica 1 até ao centro 1 é de 7 unidades monetárias. Da fábrica 1 para o centro 2, 4 unidades monetárias. Aqui, da fábrica 1 para o centro 3, 3 unidades. Aqui, 3, 1 e aqui, 2 unidades monetárias. Vamos ver ainda que temos que escolher nesta tabela de custos o menor custo, dado que é um problema de custo mínimo. Menor custo significa dizer qual é o valor mínimo entre os custos 7, 4, 3, 3, 1 e 2. Ok? Este 7, 4, 3, 3, 1 e 2. O menor dentre eles é 1. 1 está na célula X22. Então, nesta célula X22, aqui, qual é o valor mínimo entre a oferta e a procura? A oferta é 50 e a procura é 30. O mínimo é exatamente 30. Isto quer dizer que este problema começa por alocar 30 unidades ao centro 1, partindo ao centro 2, partindo da fábrica número 2. O centro 2, que precisava de 30 unidades, recebeu tudo da fábrica número 2 e passa a ter aqui, completa a sua necessidade. A fábrica número 2 passa a ter apenas 20 unidades por disponibilizar. Vai disponibilizar a quem? Para tal, eu tenho que voltar a fazer a leitura da tabela e ver qual é o mínimo custo entre 7, 3, 3 e 2. Qual é? Este 7, que ainda não foi ocupado, este 3 e este 2. Já não posso falar desta célula F, a célula X12, nem X22. Por quê? Porque já o centro 2 foi completamente abastecido. O mínimo entre estes 4 custos é 2. 2 está em que célula? Está na célula
X23. Aí eu tenho que ver qual é o mínimo entre a oferta de 20 que restou e a necessidade, a procura de 40. O mínimo é igual a 20. Isto quer dizer que a fábrica 2 esgotou o que pode dar. 30 deu ao centro 2, 20 deu ao centro 3, sendo que o centro 3 ainda não ficou satisfeito, faltam 20 unidades. Já não podemos dar nada da fábrica 2 ao centro 1, porque a fábrica 2 já esgotou tudo. 30 mais 20 igual a 50. Não sei se estão a fazer perceber. Sim. Ok. Volto a percorrer as células vazias e pergunto: qual é o mínimo custo entre 7 e 3? O mínimo é 3. 3 está em que célula? Está na célula X13. E aqui o mínimo entre 100 e 20 é 20. Quer dizer que aqui ficam 0 e aqui restam 80. Que a única célula é desafio entre 80 e 80, aqui é 80. Este é o plano de transporte para mínimo custo usando o método do custo mínimo. Calculando o custo total mínimo fica com 80 vezes 7 mais 20 vezes 3 mais 30 vezes 1 mais 20 vezes 2. Isto dá quanto? Dá 690. 690. 690 é o custo total mínimo para o plano de transporte apresentado pelo método do custo mínimo. Se este problema tivesse que ser resolvido pelo método do lucro máximo, aqui não haveríamos de dizer mínimo, diríamos máximo entre 7, 4, 3, 1, 2. O máximo seria 7. Quer dizer que na célula X11 haveríamos de encontrar o mínimo entre 100 e 80 e anotávamos. Assim sucessivamente. Não sei se me fez perceber. Sim. Ok. Então, vamos recapitular. Este problema aqui tem o seguinte plano de transporte. De F1, da fábrica 1 para o centro 1, 80 unidades. Da fábrica 1 para o centro 3, 20 unidades. Fábrica 2 para o centro 2, 30 unidades. E fábrica 2 para o centro 3, 20 unidades. Este é o plano de transporte. O custo total, para este caso, são 690 unidades. O que é que nós podemos concluir a partir daqui? O método do Campo Noroeste apresentou uma solução de 730 unidades monetárias como custo mínimo. O método do custo mínimo apresentou 690 unidades monetárias. Pode-se ver que o método que mais aproxima a solução ótima é o método do custo mínimo, já que 690 é menor que 730. Menor custo é 690. Ok? Mas não quer dizer que 690 possa ser eventualmente a solução ótima. Não. Pode ser que esta solução precisa de ser melhorada. Nós, na próxima aula, vamos testar as soluções básicas iniciais. Quer dizer que se tivéssemos testado a solução básica inicial igual a 730 unidades monetárias, ficaria claro que essa solução aqui apresentada não é ótima. Ok? Daí, vamos agora ver o outro método. O método das penalidades.
agora ver o método das penalidades. Como resolver este problema usando o método das penalidades? O método das penalidades também pode se chamar método da aproximação de Vogel. Vocês vão ver na aula prática alguns. Eu gosto de chamar de método de penalidades, alguns gostam de chamar método da aproximação de Vogel. Como é que funciona este método? Tanto o método do canto noroeste, método do custo mínimo ou lucro máximo, dependendo do caso, assim como o método das penalidades, são métodos que servem para poder-se obter a solução básica inicial. Obtida a solução básica inicial, nós temos que ir ao passo número 2, que vamos ver na próxima aula, que é o teste da solução. Ok? E depois ao passo número 3, que é a melhoria da solução básica inicial. Tudo bem. Vamos voltar aqui à nossa tabela. Ok? Ok. Então, eu tenho aqui custo 7, 4, 3. Aqui tenho 100, 50. Aqui 80, 30, 40. Ficou visto que a soma da oferta é igual à soma da procura. Aqui temos 3, aqui 1, aqui 2. Ok. Então, deixa eu ver uma coisa. Como é que funciona este método? Este método das penalidades diz que temos que encontrar as penalidades, a penalidade em cada linha e em cada coluna. A penalidade consiste em encontrar a diferença entre os dois primeiros mínimos. O que é isso, diferença entre os dois primeiros mínimos? Custos de transporte, ou, se for um problema de custos, se for um problema de lucro, a diferença entre os dois primeiros máximos lucros de transporte. Então, este também é um problema de minimização, é a diferença entre os dois primeiros mínimos custos de transporte. Primeira linha, linha da fábrica 1. Temos o custo 7, o custo 4 e o custo 3. O primeiro valor menor aqui é 3. O segundo valor menor é 4. Diferença positiva entre estes dois menores é 1. Não sei se me fiz perceber. Segunda linha, fábrica 2. Primeiro custo 3, segundo 1, terceiro 2. Os dois primeiros menores custos. Primeiro menor 1, segundo menor 2. Diferença positiva entre eles 1. Vamos à célula, à coluna do centro 1. Aqui só temos dois valores, 7 e 3. Então, podemos ver a diferença entre eles. Se tivéssemos mais, seria a diferença entre os dois primeiros mínimos. Então, a diferença entre 7 e 3, 4. Diferença para centro 2, 4 e 1, 3. Aqui, 1. Qual é a maior penalidade?
Maior penalidade aqui é 4. 4, maior penalidade que nós temos que encontrar entre 1, 3 e 4. Qual é a maior penalidade calculada? É 4. Esta maior penalidade está numa coluna e está a apontar para a primeira coluna. Nós vamos percorrer a primeira coluna e vamos ver os custos dessa coluna. São 3 e 7. Como é um problema de custos, qual é o menor custo? O menor custo é 3, quer dizer que estamos a apontar para esta célula. Nesta célula, X21, qual é o mínimo entre 50 e 80? O mínimo é 50. Então, aqui corto, faltam 30 e aqui corto nada. Por quê? Aqui ficam X22, X23. Está tudo bem até aqui? Voltamos a calcular cada penalidade é para uma locação. Vamos calcular outra penalidade. Cada conjunto de penalidades é para uma alocação. Vamos, primeira linha, 7, 4, 3. Os dois primeiros menores, 3 e 4. Diferença entre os dois primeiros menores, quanto é que dá? 1. Aqui já não posso calcular a penalidade, porque já está tudo preenchido. Então, deixo assim como está. Vou para a primeira coluna. Só tenho um único valor, não vou fazer diferença com mais algum. Então, digo que é 7. Aqui também o único valor, 4. Aqui, 3. Dentre as penalidades calculadas, 7, 4, 3 e 1, qual é que é a maior? Maior aqui é 7. Então, este 7 está a apontar para uma coluna. Nesta coluna, qual é a célula não... Quais são as células não ocupadas? Só tenho uma. Então, nessa célula, eu vou ver qual é o mínimo entre a oferta e a procura. O mínimo entre a oferta de 100 a procura de 30 é de 30. Então, corto aqui, já não é possível fazer mais nada, porque tudo já está ocupado. Até porque 50 mais 30 dá 80. Mas aqui, resta 70. E volta a calcular penalidades. Diferença entre os dois primeiros mínimos das células não ocupadas na linha. 4 menos 3 dá 1. Aqui não é possível fazer mais nada. Aqui resta só o 3. Por quê? Porque é o único desocupado. Se houvesse mais uma, havia de fazer diferença entre esses dois. Se houvesse mais outra, diferença entre esses três, entre os dois primeiros mínimos. Então, aqui é 4 e aqui nada. Por quê? Porque já está ocupado. A maior penalidade calculada aqui é 4. Está a apontar para uma coluna e nesta coluna a célula não ocupada é esta, não é? X2 ou X12. Então, o mínimo entre 30 e 70 é 30. Corto aqui, fica 0. Corto aqui, fica 40. E resta este empate, 40 e 40. Anoto aqui. Este é o meu novo plano de transporte, cujo custo total é 30 vezes 7, mais 30 vezes 4, mais 40 vezes 3, mais 50 vezes 3. Isto dá 600 unidades monetárias. Podemos ver que, pelo método do canto noroeste, tivemos um custo de 730. Método do custo mínimo, tivemos um custo total de 690 unidades monetárias. E método das penalidades, uma solução para o mesmo problema de 600 unidades monetárias. Qual é o método que melhor aproxima a solução dentre estes três? Qual é o método? Como podemos ver, o método do canto noroeste dá uma solução de 730 unidades de custo mínimo. O método do custo mínimo dá uma
aproximação 600 unidades e o método das penalidades, uma aproximação de 600. Logo, o método que melhor aproxima a solução é o método das penalidades com o menor custo. Mas não quer dizer que esta seja a solução ótima. É uma das soluções que provavelmente pode ser a solução ótima. Está mais próxima, mas não significa que de fato seja. Temos que fazer um teste de otimidade da solução obtida. É este teste da solução de otimidade que dirá se a solução é ótima ou não. Daí, se for ótima, nós apresentamos-la como solução final. Se não, teremos que melhorar a solução e voltar a testar tal solução. Está tudo bem? Sim, docente. Então, o plano de transporte associado faz-se da mesma forma que nós fizemos para um dos métodos atrás. Daí, eu deixo este exercício, vocês já têm os slides convosco, deixo para vocês fazerem como exercício acrescentado ao conjunto de exercícios que eu dou como TPC. Este exercício pede para vocês encontrarem o custo total mínimo e o lucro máximo, ok? O custo mínimo, vocês vão resolver esse exercício pelo método do canto noroeste, pelo método do custo mínimo, pelo método da aproximação de Vogel. Ainda usando esta matriz e considerando, em vez de custos como sendo lucro, quero que vocês apresentem a solução pelo método do lucro máximo e pelo método da aproximação de Vogel. Portanto, vão associar aquele exercício aos exercícios das páginas 112 e 113 do livro Mulenga. Estamos a falar dos exercícios 5.1 a 5.5. Está tudo bem?